turma de matemática financeira, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos continuar o vídeo anterior, que trata sobre amortização. Vamos fazer alguns exemplos do livro-texto, mostrar como utilizar a calculadora financeira para montar as planilhas. Vamos encontrar umas fórmulas para calcular também utilizando a calculadora científica, mas agora aqui vai ter que usar umas fórmulas e você vai dar um pouco de trabalho se não fazer isso em casa como atividade. Vamos começar inicialmente resolvendo um exemplo do livro, que é o exemplo 3.23 do livro-texto. Nesse exemplo, que eu não vou ler aqui, mas vou dizer do que se trata, você tem uma dívida de 100 unidades monetárias, vamos dizer que seja R$ 100. E essa dívida ela é paga pelo sistema de amortização constante, em 5 parcelas. E a taxa de juros dessa amortização é de 15% ao mês. Aqui é 5 parcelas mensais, a primeira vencendo após o início da dívida. Aí o autor do livro solicita que a gente faça uma planilha para apresentar as informações dessa amortização. Somente relembrando que no sistema de amortização constante, vamos relembrar aqui, as amortizações é sempre constante, ela não se modifica. A K é sempre constante. Por isso chama-se amortização constante. E ao invés de colocar aqui todas aquelas fórmulas, que não está errado, quem se apegar a elas pode utilizar, nós vamos fazer montando a planilha, que é uma coisa mais natural. A única informação que a gente tem que é importante mais nesse caso é que como são 5 parcelas e a amortização é constante, a gente quer amortizar R$ 100, então o valor de amortização vai ser exatamente 100 dividido por 5, que é igual a 20. Se a gente tem que amortizar em cada uma dos meses R$ 20. Então eu já montei aqui uma tabelinha para a gente discutir. Então nós temos aqui uma planilha. Aqui esse K são os períodos, P a prestação, a amortização, J os juros e D a dívida. Então, originalmente no período 0, a única coisa que tem é a dívida, que afirma na questão que é de R$ 100. Aí depois disso, no período 1, nós vamos determinar quem são as outras informações. Mas uma coisa que a gente sabe aqui é que como a gente está utilizando o sistema de amortização constante, todas as amortizações vão ser iguais a 20. 1, 2, 3, faltou um aqui embaixo. Vão ser iguais a 20. Bem, a taxa de juros, eu vou colocar aqui no cantinho, para a gente não se perder, a taxa de juros é 15% ao período, aqui que no caso é um mês. Bem, então como é que a gente encontra quem é o valor da primeira prestação? O valor da primeira prestação vai ser o valor que você quer abater mais os juros. Só que os juros é de 15% ao mês, então no período 1, os juros vai ser calculado baseado na dívida naquele momento, no momento anterior, que era R$ 100, passou-se um mês, eu tenho que pagar 15% de 100, que é 15. Então, tá fácil fazer a conta, 20 mais 15 dá 35. Então, a primeira prestação é de R$ 35. Quanto é que vai ser a dívida da pessoa? Ora, ela bateu R$ 20, ela devia 100, então vai ser 80. Bem, agora vamos para o período 2. No período 2, quanto é que ela vai pagar de juros? A gente sabe que é o abate, né, a amortização é de 20, então vamos calcular quanto é 15% de 8. Para fazer isso, nós vamos utilizar a calculadora financeira. Eu vou colocar aqui um anteparo para ficar mais fácil vocês visualizarem. E a gente vai fazer isso, lembrando aqui, né, inicialmente, como é que a gente calcula
15% de 80, você digita 80, Enter, 15, porcentagem, que deu 12. Então, nesse período 2, os juros que vão ser pagos vão ser de R$ 12. Então, 12 mais 20 dá 32. Aí você vai dizer, professor, nessa atividade que eu estou fazendo esse exemplo, é tudo número bonitinho aqui, dá tudo perfeito, você faz de cabeça. Eu quero você fazer, quando for uma taxa de juros aqui bem estranha, e um número aqui qualquer, a gente vai fazer essa mesma calculadora para mostrar que não importa que os dados, porque quem vai fazer isso tudo é a calculadora. Pronto, então agora quanto é que vai ser a dívida? Como ela bateu mais 20, deve 80, então a dívida vai ser 60. Observe que a gente aqui não está usando forma. A única forma que a gente está utilizando é para calcular que a taxa para calcular os juros. E lembrando que a prestação é o que se abate mais os juros. Pronto, agora nós estamos no período 3. No período 3 a gente tem que achar quem é os juros. Então a gente tem que achar quem é 15% de 60. Então, digita 60, Enter, 15% deu R$ 9. Então agora ela vai pagar R$ 9 de juros. Como quer abater 20, então a prestação tem que ser 20 mais 9, que dá 29. Quando ela vai ficar devendo? Como ela bateu mais 20, então no período 3 ela vai ficar devendo 40 a pessoa. E continua a brincadeira. Nessa etapa aqui no período 4, mais uma vez eu tenho que achar quem é os juros para poder calcular quem é a prestação. Então vamos calcular quanto é 15% e 40. 40 Enter, 15%, deu 6. Aí 6. 20 mais 6 deu. Aqui pessoal é 20 mais 9 é 29, tá? Não é 24 não. Então a prestação é de 26. Quando ela vai ficar devendo? 20. Pronto, se ela está devendo 20, no próximo mês ela vai abater esses 20, mas tem os juros desse 20 para o próximo mês. 15% de 20. 20, Enter, 15% dá R$3. Então, 3. Então, a última prestação no período 5 vai ser de R$23. E agora, qual vai ser a dívida dela? Nada, né? Porque ela... 20, que era o último, ela saldou mais 20, ficou 0. Então, acabou a planilha. Agora, como é que eu faço isso tudo na calculadora de uma única vez? Tem 3 formas de fazer isso utilizando a calculadora financeira. Eu vou fazer aqui para ilustrar como é que a gente faz, tá certo? Em muitos momentos, eu vou precisar... Agora eu não vou fazer a soma de cabeça como a gente já fez aqui não, porque você está dizendo, para esses números aqui é fácil. Mas imagina que fosse 13,14, aqui fosse 8,17. Então, somando essas contas, não é tão complicado, mas você pode se perder. Então, vamos fazer como se fosse tudo na calculadora, sem ter que mexer em nenhum momento, fazer nenhuma conta na mão, que a calculadora é cheia de dengo. Então, vamos fazer isso. Eu vou usar apenas os botões de porcentagem, que é esse, e eu vou colocar na memória da calculadora os valores que eu preciso somar, que é o valor do abate, da amortização, e a taxa de juros, que o tempo todo eu vou precisar calcular a taxa de juros. Cada um escolhe do jeito que quer, tá? Eu vou colocar na memória 1, porque 1 parece com I, eu me lembro que a taxa de juros está sempre aqui. Eu vou fazer isso muito rápido, quer dizer, eu vou fazer agora bem devagar, mas quando você for fazer isso na prática, você vai fazer isso bem rápido e acaba você se perdendo. Então, mantenha sempre o mesmo padrão. I parece com 1, então eu vou colocar a taxa de juros na memória 1. A amortização parece com 4, eu vou colocar no A. Então eu vou começar logo colocando aqui 15. Vou guardar essa informação na memória 1, que é a taxa de juros. A amortização era 20. Vou guardar essa informação na memória 4. Observe que está lá, eu vou apagar aqui, RCL para recuperar 1, tá? Taxa de juros. RCL para recuperar a memória 4 agora, tá aqui. Então, 4 é a amortização e a taxa de juros. Então, vamos começar a brincadeira. Então, o valor inicial é 100 e eu precisei calcular quanto era 15% de 100. Então, 100, Enter, aí RCL1, que é 15, aí porcentagem, que deu
15. Então, que essa primeira informação aqui, o primeiro juros, 15, a gente colocou esse valor. Agora, na memória da calculadora já está a amortização, que é 20. Eu tenho que somar 15 com 20. O 15 já está no visor, olha, o 15 já está no visor, isso é uma coisa importante. Como o 15 já está no visor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas RCL 4 para recuperar a memória. E agora, ó, mais, já deu o 35. Aí você fala, professor, agora eu tenho que calcular quem é. Então, com essas informações eu coloquei esse 15. Esse 20 vai ser igual para todos, porque a gente está no sistema de amortização constante, então você já preenche. Aí eu encontrei esse resultado e esse. Eu preciso agora achar quem é esse aqui, esse 80. 80 seria 100 menos a amortização, né? Então eu vou voltar aqui para a calculadora, eu vou apertar a tecla, troca X com Y, aí vai aparecer o 100 na tela, que foi aquele primeiro que eu coloquei. Como eu tenho agora que subtrair de 100 da amortização, que é 20, então eu vou fazer 100, já está aqui, então eu vou apenas apertar RCL, recuperar o valor da amortização, que é 4, ó, e apertar N. Então deu aqui 80. Tá vendo que está aparecendo aqui na tela sem eu digitar? Eu não digitei o 80 nenhuma vez. O 15 só digitei porque coincidiu da taxa de juros exatamente igual ao valor aqui dos juros. Mas eu não digitei esse valor nesse, foi aparecendo na tela e eu fui utilizando. Então aqui eu tenho 80. Agora eu preciso achar quem era os juros para esse próximo período, que era 12. O 80 já está na tela, ó, já está na tela. Eu não vou ter que digitar isso. Eu só preciso calcular quem é 15% de 80. O que, é que eu vou fazer? Já está na tela, então eu vou recuperar a taxa de juros, que é I aqui, ó, I, 12. Eu já achei quem é o juros, já coloca aqui o 12. Esse valor eu tenho que somar com a amortização. Já está na tela, eu não estou digitando esse valor. Então eu vou recuperar a amortização que está no 4, ó, RCL 4. Aí, mais. Já apareceu o 32. Observe que eu não digitei o 32, a calculadora está fazendo as contas. Aí vem para essa informação aqui. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esse. Essa é a dívida no período 2, que é exatamente a dívida no período anterior, que é 80, menos a amortização, que é 20. Então, mais uma vez, eu vou apertar a tecla troca X com Y para aparecer 80. Recuperei ele. Ó. Agora eu vou subtrair da amortização. Então, RCL, amortização é o 4, aí menos, ó, 60. Tá vendo que dessas tabelas todinha, o único valor que a gente colocou inicialmente foi o 100. E o resto foi tudo obtido da calculadora. Então você faz isso muito rápido. Eu não vou continuar. Vou fazer mais um passo para ficar mais claro. Tem 60, eu preciso achar a taxa de juros do próximo. O que eu vou fazer? Achar 15% de 60. Já está o 60 na tela. Eu já tenho que a taxa de juros está bem aqui na primeira memória. RCL1, porcentagem, 9. Que é esse valor. Esse valor eu tenho que somar com a amortização, que está no 4. Então, RCL 4 mais 29. E agora? Agora eu tenho que achar quem é a próxima. Quando você está fazendo isso, né, na tabela, você vai colocando os dados aqui. Vai ficar esse 40 descoberto aqui. Ó. Aí eu tenho que achar quem é a próxima dívida. O que a gente faz? Troca aqui X com Y para aparecer o último valor da dívida, que era 60. E agora eu vou subtrair da amortização. Então, RCL 4 menos 40. Então, você faz isso num instante, no piscar de olhos, utilizando a calculadora financeira, se for uma tabela pequena. Mas imagine se fez uma tabela com uma amortização de 60 meses. O trabalho que vai dar para você fazer isso utilizando a calculadora financeira. Essa é uma forma de fazer. Tem uma outra forma de fazer, que é utilizando esses botões aqui. Não sei se eu faço. Vou deixar vocês descobrirem como é que se faz. Tem mais duas formas de fazer. Eu acho essa aqui que a gente fez, agora mais rápida, para esse tipo de situação, tá? A outra forma de fazer, você vai usar esses botões. Vou dar só aqui uma dica. O N vai ser sempre 1, porque vai ser sempre de um período para outro. A taxa de juros não vai se modificar. Se você for trabalhar utilizando juros simples, tem que lembrar de multiplicar a taxa de juros por 360, tá? Se eu trabalhar com juros compostos normalmente, a única dica que eu vou dar é, quando você fizer do 100, no primeiro período vai dar 110, 115, que é 15%. Aí você tem que achar os juros. Aí você faz, aperta RCL. Não, vou deixar para vocês pensarem como é que faz. Eu acho mais demorado por esse outro método, apesar do que eu vi no livro de matemática financeira que o outro método que ele ensina é utilizando esses botões aqui, tá? Aí eu tentei pensar outro jeito, então
Tem mais duas formas utilizando esses botões. Fica para vocês pensarem como é que se faz. Se quando tiver muito, fazer igual os YouTubers, se tiver muito like no vídeo, eu faço esse vídeo explicando como utilizar esses botões aqui. Eu passei a manhã toda praticando para ver o que eu achava mais rápido, e eu achei mais rápido esse outro método para essa tabela aqui. Bem, então, com isso a gente ilustra como você preenche uma planilha para o método saque na mão, né, caso um dia vocês precisem, você pode pesar. A gente fez isso na calculadora financeira, você pode fazer na calculadora científica também, é só lembrar que para achar a porcentagem é só multiplicar pela taxa e fazer as subtrações. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer também. Bem, agora vamos falar um pouco sobre, mais uma vez, sobre o sistema francês. Nós vamos descobrir como encontrar essas outras entradas na tabela do sistema francês utilizando umas fórmulas. Eu não gosto muito não, mas eu vou argumentar aqui de uma maneira que fica fácil você lembrar quais são essas fórmulas. Relembrando que no sistema francês as prestações são constantes. Então o que está acontecendo é o seguinte: você tem uma série de, no caso aqui, de pagamentos, todos eles iguais e todos eles ocorrendo periodicamente, ou seja, um no mês, depois no próximo mês e assim sucessivamente. Então você tem a seguinte situação. Nós vamos aqui tentar descobrir quais são as fórmulas para encontrar o valor, por exemplo, da dívida em qualquer período, ou do valor do abate, da amortização em qualquer período. Então a situação é assim: você tem aqui uma dívida que você vai pagar em prestações todas iguais. Vou colocar aqui um pouco grande, porque o que eu vou explicar vai precisar arriscar um pouco aqui em cima. Então aqui eu tenho o valor D, que é o valor atual dessa série uniforme, e eu tenho todas as prestações iguais a P. A gente está no sistema francês, tá? A tabela Price. Então, o que a gente já sabe até agora? Esse aqui é o método que a gente tem mais conhecimento, porque envolve exatamente série uniforme que a gente acabou de estudar. A gente sabe que o valor atual dessa série, D, é dado pela prestação dividido pela taxa, que multiplica 1 menos 1 mais a taxa elevada a menos N. É que isso aqui é o valor atual de uma série de pagamentos iguais, uma série uniforme de pagamentos com todos os valores ocorrendo mês a mês. No caso, período a período. Eu coloquei aqui mesmo, podia ser ano, né? O que importa é que ocorre mês a mês, começando sempre um período após o início da transação. Isso é o que a gente sabe. E o que eu quero determinar? Eu quero determinar quem são as informações da tabela. Eu quero saber quem é o valor da parcela, quem é o valor dos juros, quem é o valor da dívida, quem é o valor do abate. Nesse caso, o valor da parcela são todos iguais, né? Os valores de parcelas nesse caso, as prestações, são todos eles iguais a esse valor aqui quando eu isolo P. Eu expliquei isso no vídeo anterior. Isso dá I vezes D dividido por 1 menos 1 mais I elevado a menos N. Mas o que eu quero determinar é quem é a dívida em qualquer período. E para fazer isso, nós vamos voltar aqui para o diagrama e lembrar. Por exemplo, como é que eu faço para encontrar a dívida aqui no período 1? Que eu vou chamar de D1. Vai ser um pouco menor, porque você já pagou alguma coisa. Já pagou o valor P. Como é que eu faço para encontrar? Observa que esse D1 nada mais é do que o valor atual de uma série de prestações, todas elas iguais a P. É como se, na realidade, você só tivesse essa parte aqui, ó. Deixa eu apagar. Pronto, tira essa parte e essa outra. As calculadoras financeiras com isso. Ó, se você olhar dessa maneira, o valor aqui de D1 exatamente é o valor atual dessa série uniforme com todos os valores iguais a P, mas agora em vez de ser N valores, vai ser N-1. E se eu quiser achar, por exemplo, quem é a dívida no período 2, como é que eu faço? Olha, a dívida no período 2, você faz a mesma coisa. Se você olhar somente para essa parte aqui do gráfico, acho que dá para ver bem, vou colocar assim para ficar. Ó, a dívida no período 2 nada mais é do que o valor atual dessa série uniforme de todos os valores iguais a P, mas agora quantos pagamentos ou parcelas eu tenho? N-2.
Ou seja, quando você quiser saber quem é o valor da dívida no período K, você vai visualizar isso aqui tudo como sendo uma série uniforme de pagamentos, todos eles iguais a P, ocorrendo um mês após o valor da dívida. E quantas parcelas vão ter? Vamos analisar quantas parcelas vão ter. Começando aqui do 0, nós temos N parcelas. Começando do 1, vai ser todas as parcelas menos essa parcela aqui de baixo, que ela não vai entrar na conta, né? Vai ser assim. Ó. Então vai ter N menos 1. Quando for o D igual a dívida no período 2, vai ser todas as parcelas menos essas duas primeiras. Ou seja, quando for 2 é N menos 2. Quando for 1 é N menos 1. Então quando for K, quando você quiser saber qual é o valor da dívida no período K, você vai ter uma série uniforme com N menos K pagamentos. Então, sabendo-se disso, nós podemos encontrar quem é o valor atual da dívida no período K. Então, as prestações não vão modificar, são as mesmas. Vai ser P dividido por I. Como DK é o valor atual de uma série uniforme com N menos K prestações, então é só substituir exatamente nessa mesma fórmula aqui que nos dá o valor atual da série uniforme, onde tem N, vai ser N menos K. Pronto, então o valor da dívida no período K vai ser P sobre I vezes 1 menos 1 mais a taxa elevada a menos, olha aqui, N. Deixa eu fechar o colchete, N menos K. Então isso aqui vai dar a minha dívida em qualquer período K. E para achar quem é os juros no período K, é sempre a dívida no período anterior vezes a taxa. Então vai ser o valor da dívida no período anterior, ou seja, K menos 1 vezes a taxa. Aí você pode dizer, professor, mas ainda está complicado, vou ter que fazer isso aqui tudo. Ora, é porque quando você vai resolver esse problema, o valor de P ele é informado. Então você pode simplesmente chegar aqui e encontrar qual é o valor da dívida em qualquer momento. Ou mesmo se não for informado, você tem como determinar o valor de P e vem aqui e substitui. Uma outra forma que você pode fazer também é isolar aqui, deixa eu ver. Cadê? Sai, música. A gente tem DK. A gente pode isolar esse valor que a gente encontrou, que isso aqui na realidade é igual a P. Substituir aqui, ó, né? Quando eu pegar esse valor e substituir aqui, vai dar uma expressão bem grande. Deixa eu colocar só a parte que nos interessa. Pronto. Esse PK aqui é o mesmo de P, porque é constante no sistema francês. A gente pode pegar esse valor aqui todinho ó, e substituir. Aí vai dar uma expressão bem grande que até o autor do livro coloca. Se você vai usar a calculadora financeira, a calculadora científica, vai ser necessário você utilizar essa expressão. Como eu não gosto muito de fórmulas, pessoal, aí fica a critério de vocês. Tá? Quem quiser usar, no livro tem, ele pega esse valor aqui de P, que é I vezes D dividido por substitui bem aqui, cancela um I com I, dá a seguinte expressão. Vou até colocar, embora eu não vou usar muito ela não. Então, o valor da dívida em qualquer período K, fazendo essa substituição, né, você substitui aqui P por aquela expressão toda, cancela o I com I, vai ser o valor D original vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N menos K, tudo isso dividido por 1 menos 1 mais I elevado a menos N. Quando eu substituir aqui esse valor de P, que aparece bem aqui, por essa expressão toda. Você vai cancelar esse I de cima com esse I aqui de baixo. Aí vai ficar isso aqui tudo multiplicado por esse termo. Então, no numerador vai ficar essa expressão e no denominador vai ficar essa outra. Pronto, então aqui nós temos quem são as expressões para a dívida em qualquer momento, tanto utilizando essa expressão como usando essa. Quem é os juros e para achar, nesse caso, quem é o valor do abate, né, da amortização. Nesse caso, relembrando que você, em um sistema de amortização, essa prestação ela é composta do juro e do abate, né? Esse P aqui ele é o juro mais abate. Então, o PK, vou escrever aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O valor da prestação
vai ser o valor do juro mais o valor do abate. Então a gente pode falar aqui quem é o abate, né? O abate vai ser a prestação menos os juros. Então voltando aqui agora para essas fórmulas, AK vai ser exatamente a prestação que é constante menos os juros no período K. Pronto, aí você tem um conjunto de fórmulas para quem quiser utilizar para encontrar todos os valores da planilha utilizando essas fórmulas, tanto para a dívida em qualquer momento, o abate, a amortização em qualquer momento, os juros em qualquer momento. E vamos fazer um exemplo, que é o exemplo do livro, utilizando essas contas sem utilizar a calculadora financeira. Depois vamos fazer outros na calculadora financeira, que vai ser muito rápido. O exemplo do livro é o exemplo 3.20 e... deixa eu ver aqui. É o 3.24. O exemplo 3.24 é o seguinte. Você tem uma dívida de R$ 150, que vai ser amortizada pelo sistema francês, que eu coloco aqui tabela price, que é outro nome que é utilizado. É bom que você fique lembrando entre um voltando. Com 5 parcelas. A taxa de juros dessa amortização é de 8% ao mês. E o autor do livro quer que a gente faça uma planilha para apresentar as informações dessa amortização. Então, antes de começar, como a gente já sabe que isso aqui é uma série uniforme, a gente já pode encontrar de cara quem é o valor da prestação, pelaquela fórmula lá. Eu vou usar a calculadora financeira para fazer isso. Ou seja, a gente tem uma série uniforme, onde a taxa I é igual a 8. Então, primeiro tem que zerar o registro financeiro, né? Não esquecer nunca disso. Zeramos, deixa eu ver se zerou. Então, a taxa de juros é 8. São 5 prestações, 5 é igual a N. O valor atual é 150. E eu quero saber quais são os valores das prestações. Da 37,50. Tá certo isso? Deixa eu ver se eu coloquei as informações corretas. Será o registro financeiro. Nós temos, são 5 parcelas. Não, desculpa, pessoal. No livro não são 5 parcelas, não, tá? Por isso que eu não tô dando essa ideia. São 4 parcelas. Deixa eu corrigir aqui, por favor. Depois você vai estudar, vai ficar igual ao do livro. São 4 parcelas. Então, vamos lá novamente. 4 é igual a N. A taxa I é igual a 8. Eu não preciso modificar. O valor presente é 150. E vamos determinar quanto é as prestações, que dá o 45,29. Então, nessa amortização, todas as prestações PKs, né, todas elas são iguais a 45,29. Então, eu já preparei aqui já uma tabelinha para nos ajudar. São 4. Então, a dívida originalmente no período K igual a 0 é de 150. Não tem no período 0, não tem nem prestação, nem abate, nem nada. Agora, no período 1, nós vamos determinar quem é em cada período o valor da amortização. Porque, como agora a gente está no sistema price, no sistema francês, todas as prestações são iguais. E são iguais a 45,29. Então, eu vou logo colocar aqui na tabela o valor de todas as prestações são iguais a 45,29. Pronto. Agora eu tenho que determinar quem é o valor do abate. O valor do abate, da amortização, eu já tirei aqui, mas é o valor da prestação menos o valor do juros. Então, eu tenho que achar quanto é que é os juros que está aqui. Os juros de 150 por um período com a taxa de juros de 8%. Então, vou pegar aqui na calculadora. Olha, na calculadora não é assim que faz não, então eu vou fazer só para ilustrar. Eu vou pegar o 150, que é o valor atual. Ó. Cadê? RCL, PV, que é o 150. Eu preciso achar quanto é que é para colocar na tabela 8% desse valor. Vou colocar bem aqui. Então é só apertar. Como já está aqui na tela,
8% deu R$12. Então, os juros do primeiro período, período 1, é 12. Então, esse 12 eu tenho que subtrair de 45,29, que já é o valor da prestação. Então, vou voltar, aproveitar que já está aqui na tela, o RCL, o pagamento. Então, na realidade, eu vou somar para poder fazer a subtração, que deu 33,29. É porque um é positivo, outro é negativo, você tem que tomar cuidado com isso. 33,29 é a primeira amortização. E quem vai ser a dívida aqui? A dívida é sempre o valor, né, que você tinha menos o que você abateu, em todos os casos. Então, ao invés de usar aquela forma, eu posso pegar esse valor que já está aqui na tela, e somar com o valor presente. Então, você vem para o RCL, o valor presente, mais 116,71. Observe que eu estou montando aqui a tabela sem ter que digitar esses valores. Eu coloco apenas um valor e vou encontrando os outros. Bem, e agora? Como é que eu encontro quem é no período K igual a 2, quem é a taxa de juros para poder subtrair da prestação e encontrar o abate? Já está aqui quem é o valor. Eu preciso achar quanto é que é 8% desse valor. Então eu venho, 8% deu 9,34. Então os juros para esse período 9,34. Como é que eu encontro quanto é o valor abatido? Eu vou fazer o pagamento menos esse valor. Já está aqui o pagamento na memória. Como eu tenho que subtrair, esse aqui é negativo, outra positivo, então eu vou somar no caso. 35,95. Esse aqui é o valor da segunda amortização. Como é que eu faço para encontrar quem é essa dívida no período 2? Vamos ver. 116,71 é esse valor. E eu tenho que somar ele, subtrair ele de 35,95, que eu acabei de tirar aqui, mas eu acho que ele está aqui. Está aqui, então é só somar. 80,76. E assim continua a mesma brincadeirinha. Agora eu tenho que achar quanto é 8% desse valor. Já está aqui na tela. Então eu aperto 8, R$6,46. E esse valor eu tenho que subtrair do pagamento. Então eu vi um RCL, pagamento, e agora eu vou somar 38,83. Bem, e agora? Agora eu tenho que saber quem é a dívida nesse momento, que eu vou pegar o valor e vou subtrair do abate, da amortização. Já está aqui na tela a amortização. Se você reparar bem, eu vou pegar trocar X com Y, para você ver que o outro valor que está aqui já é exatamente esse, já é para te ajudar. Então, na realidade, você tem que fazer apenas somar os dois, que deu R$41,93. E agora? O que é que está faltando? Falta a gente determinar no período aqui 4, quanto é que é os juros. Já está na tela, 41,93. Como é 8%, então 8, deu R$3,35. Engraçado que o livro deu R$3,36, mas aqui que está certo, tá? O livro utilizou umas aproximações. Pronto, então quanto é que vai ser o abate final? Vai ser esse valor menos esse. Então já vou aproveitar que o pagamento já está aqui, RCL PMT, e somar com esse valor, que tem que coincidir exatamente com esse aqui, para poder zerar tudo. Coincidiu? Menos 41,93, 41,93. Coincidiu. Então agora no final das contas ele abateu 41,93. Como ele devia 41,93 e abateu isso, então na realidade agora ele está devendo mais nada. Então, essa é uma forma de fazer isso na calculadora financeira, passo a passo. A outra maneira, que eu acho muito mais fácil e rápido para determinar os valores da dívida, né, nos períodos, é simplesmente o seguinte. Eu vou voltar aqui para mostrar a vocês que as informações N, IPV e PMT são aquelas que eu coloquei lá no começo. N eram 4 prestações, a taxa era 8, o valor presente era 150 e o pagamento era 45,29, que são essas informações aqui do começo. 150, a taxa é igual
a taxa é igual a 8 e o pagamento deu 45,29. Como é que eu faço para determinar esses valores? Aí, como eu acabei de explicar antes, é só lembrar que esses valores aqui, as dívidas no período K, eles coincidem exatamente com o valor das séries esse aqui é o valor atual da série para n igual a 4, para n igual a 3, para n igual a 2, para n igual a 1. Então, sabendo disso, a única coisa que a gente tem que fazer é alterar aqui o valor de n. Ó. Se eu colocar aqui, esse aqui é o valor 150 para n igual a 4. Então, esse aqui vai ser para n igual a 3. Então, se eu colocar aqui, ó, 3n, e perguntar quem é o valor atual dessa série, ele vai dar exatamente esse valor aqui. 116,71. Tá vendo? Depois eu queria achar esse, o que eu faço? Esse aqui, 80,76, é o valor da série para n igual a 2. Então eu aperto simplesmente n igual a 2 e venho aqui e determino quem é o valor presente, que deu 80,76. É bem mais rápido. E esse outro valor é quando n é igual a 1. Então eu coloco 1n e venho e determino o valor presente. É bem rápido, no instante você faz para achar os valores da dívida depois de um certo período. E em cada um deles, se eu quiser achar, por exemplo, quem é a amortização, por exemplo, digamos que eu achei esse valor, eu quero achar que é a amortização. Eu simplesmente calculo a taxa de juros, 8% desse valor, e subtraio do valor presente. Então, esse exemplo ilustra como você utilizar a calculadora financeira tanto para trabalhar no sistema de amortização constante, como no exemplo envolvendo o sistema francês, a tabela Price. Bem, pessoal, então é isso. O próximo vídeo que eu vou fazer essas brincadeiras utilizando uma planilha eletrônica. Porque na planilha eletrônica, aqui você fala que ficou muito bonitinho, mas imagine que isso aqui fosse, por exemplo, 24 prestação. Fosse uma compra de uma moto. Ou uma coisa desse tipo, muito grande. Claro que na calculadora financeira, no instante, você encontra esses valores aqui muito rapidamente. Porque eu fui fazendo passo a passo para a gente preencher a tabela. Mas para achar esses aqui, você encontra muito rapidamente. E com um deles é fácil encontrar os outros. Não precisa fazer toda a tabela para, por exemplo, determinar. Se eu quiser saber quem era a prestação no período 3, o abate, os juros, tudo no período 3, eu não precisava fazer tudo isso aqui. Eu vinha logo com a calculadora financeira, já achava logo esse valor. Vou fazer aqui para mostrar a vocês, só para ilustrar. Para achar esse valor aqui, o n tem que ser igual a... 4, 3, 2, 1. N tem que ser igual a 1. Então eu vou apertar aqui n igual a 1. As outras informações são todas iguais. Venho aqui determinar quem é o valor futuro, que deu esse valor. Então, na verdade, eu tenho que achar o anterior, né? Esses juros aqui é desse valor aqui. Para se montar a terceira linha, eu preciso desse valor para calcular esses juros aqui. Então, vamos fazer isso. Então, no caso, n vai ser igual a 4, 3, 2. Então, quando n for igual a 2, quem é o valor presente? Tem que dar 80,76. Pronto. Aí eu preciso calcular 8% desse valor, que é a taxa de juros aqui. Então, é só agora apertar 8, que deu 6,46. Eu vou e preencho essa informação na mesma hora. E para achar essa aqui, essa taxa 45,29, ela é constante. Já está até aqui no computador, negócio. Então é só pegar e somar com aquele valor que já está na tela, 38,83. A gente preencheu isso aqui tudo sem ter que preencher todas as outras partes. E esse valor é simplesmente o que devia, que era esse, menos o que abateu. Observe que o que devia está aqui, ó, em troca x por y. Então é só apertar mais e obter esse valor. Ou seja, você pode montar uma linha dessa sem ter que fazer todas as outras, nesse caso aqui. Bem, pessoal, então é isso. Obrigado por terem assistido. Com isso a gente vai encerrar essa parte de amortização. Tem um sistema americano que a gente não vai estudar, mas eu expliquei para vocês como é que funciona. Talvez tenha nos exercícios. E até a próxima exposição.